Olá, meu nome é Sérgio Muniz, eu sou responsável pelo negócio de Identity and Access Management para Thales na América Latina. Queria inicialmente agradecer a todos os organizadores envolvidos no IAM Tech Day, que a gente está participando hoje, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os novos desafios para a gestão de acesso, com o crescimento das aplicações em nuvem e dos ataques cibernéticos nesse contexto dos últimos 18, 24 meses. Aqui a gente vai fazer uma analogia bastante lúdica, como em qualquer situação de uma fortaleza com uma muralha, ou, nesse caso, com a muralha da China, a gente faz essa analogia em relação ao que era o modelo tradicional de segurança de perímetro para isolar dados. Muito comum numa abordagem do passado, onde a gente tinha salas de servidores, data centers, só que nos últimos anos a nuvem veio e desconstruiu esse perímetro, assim como a nuvem sobrepassa uma segurança de uma muralha, como a muralha da China, como a gente vê nesse exemplo, e isso fica bastante claro quando a gente começa a usar no mundo da tecnologia muitas aplicações e sistemas em nuvem, onde o espaço físico deixa de coincidir com o espaço lógico que a gente estava acostumado para um ambiente de 5, 10 anos atrás. Então, uma abordagem nova se faz necessária e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar ao longo dessa apresentação. Algumas considerações sobre o impacto da segurança num ambiente de nuvem. Eu costumo dizer que não existe melhor nem pior. A nuvem ela traz apenas um contexto novo e vulnerabilidades novas, nunca piores ou melhores. E problemas novos, a prática já nos ensinou, seja no mundo corporativo ou nas nossas vidas pessoais, que problemas novos a gente não consegue resolver com soluções velhas, soluções já pré-existentes para problemas do passado. A gente precisa de uma nova abordagem para solucionar questões que surgem com o advento de novas tecnologias. Com a nuvem não é diferente, com a segurança cibernética muito menos. Então, quando a gente chega para o contexto de nuvem, a segurança do perímetro, basicamente, ela não é o bastante. A gente precisa ter uma nova abordagem, proteger as identidades dos usuários, a forma como os acessos estão ocorrendo. A senha, basicamente, já não é um método seguro, se for aplicada somente a senha. A gente já teve uma discussão a respeito do contexto da senha, do contexto do uso sem senha num painel, e a gente vai explorar um pouquinho essa abordagem aqui também nessa discussão sobre melhores práticas. E, obviamente, a gente precisa atender compliance e dar visibilidade de quem está acessando sistemas corporativos, de que maneira, quando, como, de onde, e sempre, na medida do possível, aplicar um duplo fator de autenticação com alguma inteligência, justamente para conseguir um equilíbrio entre conveniência e segurança. O objetivo é dar o máximo possível de robustez aos acessos, segurança para evitar os ataques, mas, ao mesmo tempo, permitir uma interface para o usuário muito mais amigável, evitando múltiplas senhas, múltiplos acessos com múltiplos tokens, todo um cenário onde a gente transforma os acessos num quebra-cabeça. Isso complica também a vida de quem está trabalhando a segurança e facilita a vida de quem está tentando romper essa barreira e acessar indevidamente sistemas corporativos, como no caso dos ataques cibernéticos. Senhas, não vamos crucificar o uso das senhas 100%, mas a gente tem formas mais inteligentes de utilizá-las. O conceito passwordless pode sim ser abordado no acesso corporativo, mas ele requer um ambiente propício e ele não é para 100% dos casos. A gente também vai explorar um pouco esse assunto, mas basicamente senha sim representa uma ameaça, porque a gente tem um trabalho educativo aqui, a gente tem o mau costume de utilizar senhas que são reutilizadas, as mesmas senhas que se utilizam em redes sociais. Ela tem um alto custo em chamadas de helpdesk e elas acabam representando um problema.
Todos os grandes ataques que a gente vem vivenciando no Brasil nos últimos 36 meses ocorreram por um roubo de credencial, normalmente envolvendo principalmente usuário e senha. Então, a gente precisa de uma abordagem diferente para esse cenário, principalmente com várias aplicações de nuvem surgindo para o nosso dia a dia nas corporações, e passwordless é um caminho desde que tenhamos um ambiente propício, mas uma nova abordagem com a senha e com o multifator de autenticação ela é extremamente relevante para uma gestão de acesso robusta e amigável ao mesmo tempo, é o que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Com toda essa mudança, não existe um modelo que não seja multi-cloud. Você pode ter uma iniciativa numa nuvem específica, como o Azure, como o Google Cloud, como o Amazon Web Services, mas você também tem um Office 365, ou um G Suite, um Salesforce, Jira, Confluence, Zscaler. São diversas aplicações do nosso uso diário que estão na nuvem desses fornecedores e a gente contrata como um serviço. Então, o modelo multi-cloud ele é o modelo real que as corporações estão vivendo. E o melhor cenário para você trabalhar nesse ambiente é trabalhar um identity provider agnóstico, independente daquela solução que está em nuvem ou que está numa aplicação on-prem. É importante ter uma independência e uma evolução dessa tecnologia para constantemente estar suportando novas tecnologias em nuvem que venham a surgir, novas aplicações que serão implementadas. De uma forma que a corporação e os administradores de segurança consigam dar uma visibilidade importante, seja para a auditoria externa ou interna, seja para o seu controle como segurança da informação, das autenticações dos usuários, como acessou, de onde, de quando, para quê, de que maneira, quando. Todas essas informações são relevantes e é muito importante aplicar o multifator de autenticação nesse contexto de nuvem para todos os logins e ao longo dessa jornada de acesso a diferentes sistemas. Óbvio, com alguma inteligência, para não aplicar o multifator para toda e qualquer migração de uma aplicação para outra, mas pode existir uma inteligência bastante adequada para aplicar um multifator de autenticação ao longo dessa jornada. Tudo isso combinado permite o uso de single sign-on com inteligência para melhorar a interface do usuário. A gente vai falar um pouquinho disso também. Vou me permitir aqui voltar a um contexto e um conceito muito básico em IAM, principalmente porque quando a gente fala do contexto antes da nuvem, era muito comum uma abordagem de IAM para data center, para soluções on-premise, onde uma solução conseguia, para aquele contexto, incluir todos esses 5 pilares do que a gente conhece como Identity and Access Management. E, principalmente, quando a gente muda do contexto de nuvem, ainda que a gente tivesse uma separação também no passado, essa diferenciação entre Identity Governance Access e Access Management, a gestão de acesso como tal, ela é bastante relevante. Eu vou trazer um exemplo muito lúdico para os que também não são do mercado de IAM ou não estão familiarizados com esses conceitos, mas, basicamente, vamos imaginar que eu, Sérgio Muniz, estou entrando semana que vem como funcionário novo da Thales. O que a área de segurança e a área de TI vai fazer? Ela vai criar vários usuários digitais para que eu possa acessar os sistemas na semana que vem, quando eu entrar na companhia. Então, vão criar um usuário S-Muniz, vão criar o meu e-mail sergio.muniz@thalesgroup.com, um outro usuário para um outro tipo de aplicação. Tudo isso se chama provisionamento. E, ao mesmo tempo, essa área tem que dizer que aplicações eu vou acessar, que aplicações eu não vou acessar. É um conceito booleano, verdadeiro ou falso. Eu acesso o Office 365, eu acesso o Workday, eu acesso o Salesforce, mas talvez não vou acessar o ERP da companhia. E isso é definido também na parte de governance, num contexto que a gente chama autorização. Existem soluções de mercado que trabalham uma automatização bastante relevante e robusta para essa criação da governança, mas nós, por exemplo, não vamos debater esse assunto hoje, até porque não é um assunto onde a Thales atua. A Thales atua no como esse acesso vai ocorrer depois que esse usuário está provisionado e autorizado. Eu tenho um usuário, eu tenho um e-mail, eu vou acessar um sistema
e eu estou autorizado a acessar aquele sistema, onde as boas práticas podem ser exploradas e implementadas para mitigar ataques, é como eu vou acessar, já que eu estou autorizado a acessar. E a gente faz isso através de políticas de acesso, através do uso de diversos multifatores de autenticação, tokens ou outros meios que a gente vai ver, e os dois combinados permitindo um single sign-on, um single sign-on inteligente. Como é que a gente faz isso? Vamos falar de políticas primeiro, né? A gente tem conversado muito no mercado, na indústria, como boas práticas, fazer o que o mercado chama de autenticação por contexto, uma análise de contexto. Então, desde definição de que range de IP, ou de que tipo de rede, se é uma VPN, é uma rede Tor anonimizada, que aquele usuário está tentando acessar o nosso sistema. Isso nos permite, inclusive, como a gente vê na parte inferior desse slide, entender a localização de que país aquele usuário está tentando acessar os nossos sistemas corporativos e, eventualmente, até troca de país. Por exemplo, eu posso acessar às 9 da manhã do Brasil os nossos sistemas, mas não faz sentido que eu, às 11 da manhã, esteja tentando acessar do leste europeu, do Cazaquistão, da Europa. Já é uma variável importante que eu posso não só controlar e definir regras para isso, mas exatamente para não permitir esse acesso. Mas também é importante um entendimento de que eu posso sim acessar às 9 da manhã no Brasil e meio-dia eu posso estar acessando de Buenos Aires. Então, são pequenos detalhes que permitem com que os administradores de segurança, com o uso de políticas, possam controlar essas variáveis e implementar regras para essas variáveis. Da mesma forma, o sistema operacional, o dispositivo que vai acessar e os sistemas operacionais e as versões desses sistemas que estão sendo utilizados pelos usuários ou por hackers passando por usuários. Como é que a gente faz isso num exemplo bem focado no dispositivo? O usuário ele pode estar acessando de um computador ou de um dispositivo móvel, pode existir um entendimento se ele está acessando de que sistema operacional, Windows, Mac, Android, iOS, inclusive a versão do sistema operacional que está sendo acessado desses dispositivos, e regras podem existir. Por exemplo, os celulares corporativos da companhia vão ser um Android versão X, e para esse eu posso ter uma regra específica, ou só esses vão acessar, os outros não. Então, a partir dessa versão de sistema operacional de um Android XYZ, que é parte dos telefones corporativos que são entregues por um funcionário, eles vão acessar o sistema da companhia. Vamos supor que, eventualmente, para outros também seja liberado o acesso, o conceito BYOD, de Bring Your Own Device. Então, eu posso usar o meu tablet pessoal, eu posso viajar e, eventualmente, estou trocando meu telefone numa viagem internacional e vou acessar os sistemas da companhia. Eu posso liberar esse acesso, mas, definitivamente, vai ser solicitada uma autenticação, uma política muito mais robusta para eu acessar, comparado com o cenário se eu estivesse acessando de um telefone corporativo com que eu faço o acesso diariamente. Nesse momento que você libera dispositivos pessoais, você pode controlar também o dispositivo gerenciado e não gerenciado. Esse dispositivo já acessou alguma vez? Ou ele nunca acessou? E as regras vão ser diferentes para cada um deles. E a gente vem para um último ponto que eu considero bastante relevante, que é o dispositivo que é de uso pessoal, ou seja, é o meu laptop corporativo, é o meu tablet pessoal, é o meu telefone corporativo, ou um dispositivo compartilhado. Eu acho que o exemplo mais fácil para a gente identificar máquinas compartilhadas é o exemplo ou de manufatura ou de call center. Mas existem vários casos de uso em diferentes indústrias que têm um ponto de atendimento, enfim. São diversos setores que utilizam máquinas compartilhadas, são várias pessoas utilizando a mesma máquina, e essa autenticação ela não pode estar associada à máquina, como no caso de um soft token, como no caso de alguns tokens disponíveis no mercado. Você precisa associar a autenticação à pessoa que está acessando o sistema naquela máquina compartilhada. Isso é extremamente relevante, porque quando a gente enxerga as boas práticas que estão sendo implementadas em diversos países, também no Brasil, para esse contexto, normalmente esse caso de uso acaba não sendo endereçado. E esse é um ponto que faz sentido endereçar, existem alternativas para se fazer isso de uma forma robusta e amigável,
para que todos esses acessos sejam feitos da melhor forma possível, com todos os controles que se espera perante Lei Geral de Proteção de Dados e perante mitigação de ataques cibernéticos e vulnerabilidades. Políticas, a gente resumiu bem nesses 2 últimos slides, e, baseado nas políticas, a gente define que método de autenticação vai ser aplicado. E aqui tem um ponto importante. Métodos de autenticação, eles podem variar, e é importante que um usuário, eventualmente, alguns perfis de usuários tenham até mais de um tipo de método de autenticação. Isso é extremamente relevante para que, dependendo do caso de uso ou da criticidade da aplicação que o usuário vai acessar, ele possa ter um método de autenticação mais ou menos robusto. Então, aqui a gente vê diversos cenários, desde um hardware, que é um token OTP, como o chaveirinho do passado, que muitos conheciam, até do mobile banking, por exemplo, em alguns bancos aqui no país. Aceitar tokens de terceiros, porque normalmente pode ser uma migração de algum uso, se já estava sendo feito um uso de um Google Authenticator, porque só tinha usuário e senha, e vai implementar uma solução nova, é importante que essa solução receba o Google Authenticator, talvez por um primeiro momento de transição, para que não tenha um choque tão forte no uso por parte dos funcionários. Tudo isso é um diferencial importante, porque você, aos poucos, vai migrar para tokens com os algoritmos um pouco mais robustos e com soluções e alternativas que vão se familiarizando pouco a pouco com o teu público, com os funcionários que vão acessar, e essa jornada ela pode ser feita passo a passo. Aqui a gente tem um exemplo que a gente chama de GridSure, que é uma autenticação que nós temos na Thales. Aqui você vê SafeNet Trusted Access é o nosso produto, mas a gente, volto a insistir, a gente está falando de boas práticas, e esse é o caso que faz todo sentido para a máquina compartilhada, porque nada vai ser instalado na máquina, é uma matriz de números, e basicamente permite que cada usuário tenha o seu padrão nessa matriz definido e simplesmente tenha que digitar os números que vão aparecer aleatoriamente a cada acesso para aquele padrão que você definiu previamente. Isso permite que várias pessoas consigam acessar sistemas daquela mesma máquina, cada um com seu acesso. Se uma empresa tem uma infraestrutura de PKI já montada com certificados digitais, é importante que essa solução de gestão de acesso possa incorporar e aceitar o certificado como um autenticador, especialmente para casos de uso um pouco mais robustos, um pouco mais críticos, aplicações críticas que estejam sendo acessadas. Tudo isso faz uma diversidade que permite que as políticas sejam melhor exploradas, a usabilidade também seja muito bem explorada, e isso culmina, inclusive, com os cenários onde o uso do passwordless para alguns usuários, para alguns casos de uso, possam fazer sentido. E eu vou explicar um pouquinho no próximo slide como funciona nesse caso. Aqui um exemplo simples de um usuário tentando acessar Amazon Web Services, Office 365 e Salesforce. Então, ele tem um OTP no mobile token no celular dele, vai surgir um push, um pop-up na tela do celular dele quando ele digitar apenas o usuário para acessar alguns desses sistemas. Quando chegar esse pop-up, ao abrir, ele vai autorizar, aprovar esse acesso, que vem com a informação de que eu, como Sérgio Muniz, estou tentando acessar naquele horário, aquele sistema. A partir do momento que eu aprovo, vai pedir a biometria que eu tenho já carregada nesse dispositivo. Então, eu consigo, nesse momento, o acesso vai ser liberado e na minha máquina eu vou ter como acessar todas as aplicações que aqui vão tirar proveito de um single sign-on ou não, mas eu já fui autenticado numa jornada totalmente sem senha. Vai ser um funcionamento de um OTP push num soft token, poderia ser um Windows Hello num laptop, ou uma biometria iOS ou Android, fazendo o papel do segundo fator. Eu tenho 2 fatores de autenticação extremamente robustos. Um deles é o token, que é o que eu tenho, e o outro é a biometria, que é o que eu sou. A senha, que é o que eu sei, nesse caso, para determinada população que já está acostumada, já está familiarizada com esse conceito, e para determinadas aplicações que permitam esse uso, a gente consegue fazer uma autenticação totalmente passwordless com toda a segurança possível. Óbvio que isso não aplica a, por exemplo, usuários com privilégios quando eles estão numa tarefa específica de administração.
seja de base de dados, de firewall ou algum desenvolvimento em alguma nuvem pública, por exemplo. Para esses casos, uma solução de autenticação vai funcionar em conjunto com uma solução PAN, não só com cofre de senha, mas com uma solução PAN. Existe uma integração que vai permitir para que esse usuário com privilégio ele possa acessar da forma correta quando ele esteja com esses privilégios, mas também é importante lembrar que um usuário com privilégio ele é um usuário regular a maior parte do tempo. E é importante dar esse tipo de acesso com diferentes alternativas para um uso regular que ele faz no dia a dia dos seus acessos corporativos. Tudo isso combinado, políticas de acesso com diferentes métodos de autenticação, nos leva ao Single Sign-On inteligente. O que é o Single Sign-On inteligente? Temos um detalhe aqui que vai estar disponível na apresentação, que vocês podem explorar, que eu não vou entrar no detalhe fino de cada uma dessas comparações aqui agora, mas basicamente a comparação é um Single Sign-On estático contra um Single Sign-On dinâmico. No Single Sign-On estático, a partir do momento que um hacker assumiu as credenciais por alguma razão, em algum momento, de um usuário, seja ele com privilégios ou não, ele começa a fazer movimentações dentro da rede e poderia passar desapercebido. Óbvio que vão existir outras soluções para identificar essa movimentação, mas se isso acontecer, a gestão de acesso não cumpriu o seu papel. E o que a gente permite com o Single Sign-On inteligente é que a cada movimentação, mudança de um sistema para outro sistema, para uma aplicação mais crítica, ou um comportamento não esperado daquele usuário, ou um acesso a um sistema que aquele usuário normalmente não acessa, tudo isso definido nas políticas vai fazer com que a solução volte a pedir uma autenticação robusta para aquele usuário, impedindo que qualquer criminoso, hacker, que entre por alguma razão, com alguma credencial, uma vez dentro do seu sistema, continue explorando e fazendo movimentações laterais até chegar a um dado sensível e é uma credencial de um usuário com privilégios, porque essa inteligência do Single Sign-On vai criar barreiras ao longo dessa movimentação. Esse é o grande diferencial do que o mercado chama de Single Sign-On inteligente contra um Single Sign-On simples. E aqui vocês podem ver alguns exemplos nesse slide. Vou trazer um caso real, onde essas boas práticas foram implementadas, e aqui era um cenário de uma organização com diversos acessos, muitas regras isoladas, algumas com multifator de autenticação, outras não, usuário e senha para diversos cenários, usuários regulares e usuários com privilégios, literalmente o que a gente chama de um quebra-cabeça difícil de controlar, difícil de ser auditado, efetivamente cheio de pontos de vulnerabilidade que precisam ser controlados. E, basicamente, aqui, quando a gente surge uma demanda específica para uma gestão de acesso, quando a gente consegue explorar que uma solução que vai em linha com as boas práticas da gestão de acesso pode orquestrar todos esses acessos, sejam eles com ou sem senha, para os sistemas específicos que a gente está vendo ao lado direito, em nuvem ou on-prem, dessa corporação, você tem uma ferramenta muito poderosa para mitigar os ataques, para efetivamente orquestrar todos esses acessos de uma forma muito inteligente e, ao mesmo tempo, de uma forma amigável para todos os seus funcionários e terceiros que precisam fazer todas essas atividades acessando esses diferentes serviços ou diferentes sistemas, como a gente vê nesse caso. Isso eu posso falar que é um caso real. A sigla está aqui no meio, tem a ver com a nossa oferta, SafeNet Trusted Access, mas, mais uma vez, aqui a gente está explorando boas práticas de gestão de acesso que as indústrias vêm adotando, independente do fabricante. É um cenário real vivido por um cliente nosso. Tudo isso faz todo sentido, desde que possa integrar com todas as tecnologias que vão surgindo ou que a gente usa no dia a dia. Aqui a gente vê apenas alguns exemplos, que eu inclusive comentei alguns deles, mas são mais de 300 aplicações e esse número aumenta constantemente, principalmente pelo nosso investimento em R&D, em pesquisa e desenvolvimento, para adaptar essa oferta a cada nova tecnologia que surge e que vão sendo adotadas pelo mercado. Isso é extremamente importante
para que essa solução tenha longevidade, um uso contínuo, até porque é um serviço em uma nuvem, no caso nossa, ou de qualquer outro fornecedor, que vai ser utilizada pelos clientes, por diferentes corporações, e tem que ser feito da forma correta, integrada com essas tecnologias dos nossos clientes de uma forma adequada. Com todo esse cenário, basicamente a gente consegue, com essa oferta ou com qualquer solução que cumpra com essas melhores práticas do mercado, ajudar todos os clientes nessa transformação para a nuvem, que é um grande desafio que eu comecei comentando para vocês, ajudando que uma experiência do usuário seja lá muito mais amigável, né, fazendo uso de políticas, uso de autenticadores, de uma forma que a gente consiga uma interface muito mais amigável, diferente de um cenário do passado. Se a gente voltar 5, 10 anos atrás, ou a gente partia para uma autenticação muito robusta e nada amigável, ou super amigável e extremamente vulnerável. Isso acabou. Com as novas práticas, com o serviço na nuvem e com todas essas políticas granulares, a gente consegue endereçar os dois extremos de uma forma bastante inteligente. E, por outro lado, implementar na gestão de acesso o conceito de Zero Trust. Não confiar em ninguém, estar atento o tempo todo, e você reduz custos, principalmente para demonstrar a sua efetividade nesse controle para as auditorias, reduz riscos, mitiga ataques muito rapidamente, porque tudo que é na nuvem é uma implementação muito rápida e fácil, é um quick win para mitigar os ataques, e você atende compliance de diversas indústrias, mas também da Lei Geral de Proteção de Dados, com itens que são comentados de minimização do acesso, e a implementação de multifator de autenticação, que virou algo recorrente, principalmente depois do ataque de Colonial Pipeline. Isso foi bastante reforçado, inclusive pelo governo americano, mas voltou à discussão como uma boa prática, como uma forma rápida de mitigar ataques, não só com multifator de autenticação, mas com uma gestão de acesso inteligente e moderna, como a gente está discutindo aqui através das melhores práticas nessa indústria. Basicamente, o que a gente tenta fazer com isso é ajudar todo o mercado, como o Thales e como toda a indústria, na prevenção de vazamentos, ser um facilitador para garantir essa jornada para a nuvem com segurança e simplificar a adequação a medidas regulatórias e experiência do usuário. Gostaria de agradecer mais uma vez, deixo meus contatos e de todo o time da Thales para Identity and Access Management aqui no Brasil, e ficamos à disposição de todos vocês para qualquer discussão sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. Muito obrigado.